Oi pessoal, tudo bem? Quero falar um pouquinho sobre mim nesse vídeo. Na verdade, essa semana a gente está comemorando o Dia do Psicólogo. E todos os conteúdos de 3.000 dias vão ser sobre fatores emocionais. E eu não queria ficar fora disso. Mesmo não sendo psicólogo, eu quero dividir um pouquinho da minha experiência com vocês e como que foi pra mim fazer terapia. Aliás, por que alguém deve fazer terapia? Eu sei que esse tema é um pouco delicado e que a gente ainda não aprendeu a falar sobre isso. De verdade, quando a gente começa a falar sobre terapia ou psicologia, a nossa tendência é falar um pouco mais baixo, porque a gente não quer que as pessoas saibam o que a gente faz. A gente ainda não aprendeu a falar sobre as nossas fraquezas e a gente não se sente confortável para isso. Comigo também não foi diferente. Quando eu tinha 16 anos, eu tava fazendo um tratamento dermatológico e naquela época não era assim tão claro que existia urticária do tipo espontâneo. Como vocês já sabem, o meu diagnóstico demorou muito tempo e não foi naquela época que eu soube que a minha urticária era espontânea. Então a minha doutora na época, ela queria entender o que estava causando os sintomas. Aí começou a fazer várias dietas, aí começou a parar de comer várias coisas e isso não estava melhorando nada. E aí foi quando ela falou: Valéria, você é ansiosa? Eu falei: acho que sim. E aí ela me encaminhou para o psicólogo, na tentativa de achar que a minha doença pudesse ser causada por aquilo. Tá, nesse vídeo eu quero deixar bem claro que essa semana da psicologia que a gente está trabalhando conteúdos aqui, até mesmo esse vídeo que eu estou fazendo pra vocês, não tem intuito nenhum de falar que a sua doença é causada por causa das suas emoções. Pelo contrário, a gente quer entender como trabalhar suas emoções por você ter uma doença assim. Mesmo que de fato a gente saiba que a urticária ela não é causada por causa de fatores emocionais e por causa do que você sente, a gente sabe também que esses fatores emocionais têm muito a ver com a piora da sua doença. E isso não é só sobre urticária, é sobre qualquer outra coisa na vida. E aí, no fim das contas, essa terapia que eu fiz foi muito menos sobre achar a causa da doença. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu me senti com muito receio, porque em geral o que eu entendia sobre terapia, sobre estar fazendo sessões desse tipo, tinha a ver com o que as novelas mostravam, que era gente rica, que fazia, que gastava dinheiro e horrores com aquilo, gente muito problemática, gente maluca. Essa é a visão que a gente tem, então eu lembro que eu não sentia vontade pra falar pras pessoas. Eu falava: eu vou numa consulta. Então era sempre uma forma de eu tentar esconder o que de verdade estava acontecendo. Eu acho que esse tom silencioso de quando a gente fala: caramba, eu tô fazendo terapia, ainda é uma coisa que a gente precisa mudar muito na nossa sociedade. E eu cheguei lá pra falar sobre urticária, mas no final das contas eu tava falando muito mais sobre mim e sobre as minhas angústias e minhas próprias fraquezas. Claro, esse vídeo tem como intuito falar mais sobre também como você se vê com a urticária e tudo mais, mas em geral, quando a gente vai procurar ajuda psicológica, outros fatores da nossa vida são abordados, não apenas a urticária em si. De certa forma, pra mim foi bem difícil, porque eu comecei a ter urticária com 11 anos de idade, então eu sempre tive muita insegurança a respeito de mim mesma. Uma insegurança a respeito da minha imagem, uma insegurança a respeito de como as pessoas estavam me vendo, e lá aos 16 eu já comecei a tratar essa insegurança. Porque em geral não é muito fácil você entender que você tinha um aspecto de vida e de repente ele é roubado por você ter sintomas todos os dias. Comecei a entender a importância de eu me ver, eu me aceitar e eu entender a minha imagem, mesmo que fosse meio desfigurada por causa dos sintomas. Então, hoje realmente eu me vejo da forma que eu sou. Mas antes de eu chegar nisso, eu pude curar o meu coração dessa minha estranheza a respeito de como eu me via e de como eu achava que as pessoas estavam me vendo. E tudo isso eu devo muito à minha coragem em persistir fazendo terapia. Meu nome é Valéria Rezende, eu tenho 25 anos, tenho urticária crônica espontânea desde os 11. E eu estou fazendo pela terceira vez uma rodada de sessões de terapia na minha vida. Eu conheci a terapia por causa da urticária e achava que eu podia encontrar nela uma melhora para minha doença. Hoje eu entendi que mais do que a melhora para minha doença, isso vai me ajudar a entender melhor a minha performance como ser humano. Como que eu posso melhorar meu dia a dia, como eu posso melhorar as minhas rotinas e como que eu posso me enxergar mais para além de uma doença de pele. Então nesse vídeo eu quero deixar vocês confortáveis para que se de repente vocês tiverem essa disposição em procurar ajuda, vocês possam fazer isso, sem nenhum medo de parecer fracos demais. Pelo contrário, para se fortalecerem cada vez mais.